Pai do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Eu sou o pastor Ronaldo e você está no canal Curiosidades Bíblicas. E nós vamos continuar aqui o estudo sobre a vida pessoal de um pastor, sua relação com a esposa. E hoje é um tema que está muito em falta, que é como deve ser a relação do pastor com seus filhos. Vamos usar novamente o livro da Teologia Pastoral Média da Ibade. E você pode ter a certeza que o que eu estou falando para você aqui, você está sendo privilegiado. Porque nem na igreja onde eu sou pastor, eu tenho repassado um estudo como esse, dividido certinho, trazendo a palavra de Deus como eu estou trazendo para vocês. Então nós precisamos entender como que isso funciona. Então já deixa o seu gostei, rumo aos 500 inscritos. Meu querido, como você viu na entrada do vídeo, né? Aconteceu esse desastre, né, sobre a minha vida há um tempo atrás. Eu não vou nem hoje vou ler aqui para vocês o que a teologia ela vai falar, tá? Olha só, a respeito de pais e filhos, tá? Ao vivo aqui para vocês verem. Olha só, os filhos do pastor. Tá aqui, ó, tô lendo, hein? Ó, pela palavra de Deus, o relacionamento entre o pastor e os seus filhos deve respeitar pelo menos 4 princípios. Pastor, que princípios são esses? Vamos ver. Primeiro princípio, o governo. O segundo princípio, a sujeição. Terceiro princípio, moderação. E o quarto princípio, fidelidade. Tudo isso você vai encontrar no livro de 1 Timóteo, capítulo 3, verso 4 e 5. E em Tito, capítulo 1 e o verso de número 6. O primeiro princípio, que é o princípio do governo, vai dizer assim, ó. O apóstolo Paulo ensina que o pastor tem que governar bem a própria casa. Isso significa que, como chefe do lar, não pode deixar faltar o exemplo, a fé, o amor, a atenção, tempo para a família. Vou repetir, hein? Tempo para a família, o respeito, o mantimento e a esperança de Deus. A casa do servo de Deus não pode ser uma desordem. Por isso, precisa ter governo, que significa também ter liderança. Os filhos me embaralhei. Os filhos do pastor, desde muito novo, têm que crescer sabendo que existe uma autoridade espiritual dentro de casa. Pronto, eu vou ler só o primeiro princípio, depois o outro eu vou gravar de outra forma. Por quê? Tem muitos pais que não dão a devida atenção à família. Eu peguei minha família, fomos para o cinema, fomos assistir um filme, foi uma coisa maravilhosa. Depois fomos numa pizzaria. Aquele momento especial com a gente. Eu fiz isso e pretendo fazer mais. Alguns anos atrás, eu tive a oportunidade, né, de conhecer vários filhos de pastores, né? E um deles, um dia olhou para mim e falou assim: "Eu não tenho pai, eu tenho pastor". E o resultado é que esse rapaz hoje se encontra afastado dos caminhos de Deus, no mundo da prostituição, e eu estou orando fielmente pela vida desta pessoa para que Deus venha reerguê-lo, né? E veja só, um certo dia nós estávamos na casa desse reverendo e de repente o filho dele me chamou para entrar no quarto dele. E eu entrei no quarto dele, começamos a conversar, começamos a brincar, e ele começou a desabafar um pouco comigo e falou que ser filho de pastor era muita responsabilidade, era cobrança por cima de cobrança, era muita regra, era muito isso, era muito aquilo. E que ele não tinha um pai, ele tinha um pastor.
uma pessoa rígida, uma pessoa que não falava assim: ô filho, vamos ali, vamos conversar um pouco. Não, geralmente pegava os irmãos da igreja quando vinha um pregador de fora, né? Aí vamos tomar um lanche para recompensar a pregação do varão. Aí levava toda a família junto, era aquela coisa. E o pastor achava que isso era o momento com a família, mas na verdade não era. Era o momento com o pregador. Com a família não. Com a família é só o pastor e a família. Tem que ter esse tempo, né? A teologia, Paulo vai deixar bem claro. Nós temos que dominar a nossa casa. Nós temos que tirar um tempinho só pra gente e a família. Porque como que a família vai florescer? E ele olhava assim para mim, esse rapaz, e falou: o que que você fazia quando você não era cristão? Eu falava: rapaz, eu gostava de umas fotos de umas mulheres daquela maneira. Eu gostava de assistir uns filmes adultos. Eu era viciado nisso. Quando eu dou por fé, esse rapaz clica no computador e põe vídeo adulto pra gente assistir. Na casa do pai dele e dentro do quarto dele. Ele falou: eu tô no meu quarto, eu não tô nem aí, vamos assistir. E começamos a assistir. Aquilo ali na hora pra mim foi bom, a minha carne tava querendo, né? Eu era leigo ainda, não lia tanto a Bíblia, não tinha focado nisso ainda. Não tinha aquele peso do chamado. Mas hoje eu entendo que foi a pior coisa que eu fiz, porque direta ou indiretamente eu incentivei esse rapaz para ele ser o que ele é hoje. Eu poderia ter dado um conselho diferente, eu poderia ter ajudado de uma forma diferente, eu não fiz. Então você que é pastor, você que é pai de família, independente se você é crente ou não é, saiba educar o seu filho, mas também saiba tirar um tempo para ele, para conversar, para brincar, para instruir. Porque muitas das vezes o seu filho procura lá fora o que ele não tem dentro de casa. Um exemplo de um pai ou de uma mãe presente, que educa o filho, que fala para o filho: filho, isso é errado. Se você fizer isso, você vai quebrar a cara, porque o pai já fez isso, o pai já passou por isso, e aconteceu isso, isso e isso. Se você fizer, você vai quebrar a cara. Você tem que conversar. Se depois da conversa ele resolver ir para cima e quebrar a cara, não vai ser por falta de aviso. Você entendeu? Então são coisas que tem que ser botadas em pauta. Tá? São coisas que tem que ser faladas. Nós precisamos muito disso. Bom, como nós estamos caminhando aqui para o final do vídeo, para não ficar um vídeo muito longo, eu quero falar do segundo princípio, que é o princípio da sujeição. O apóstolo Paulo orienta que os filhos do pastor têm que ser submissos aos pais. Esse princípio fala também da obediência, que é a submissão. Quando nós olhamos para o terceiro princípio que deve haver entre os pais e os filhos, nós vemos a moderação. O que é uma moderação? O apóstolo Paulo disse que o governo da família deve ser regado com moderação, que significa um equilíbrio, e também com respeito. A educação cristã, ela tem destaque no lar do pastor. E dessa forma, os ensinos não precisam ser ministrados com ira, não precisa impor rancor, nem raiva, e nem violência. Mas também não pode ser com frouxidão, mas sim com autoridade santa. Tá? A quarta virtude, ou o quarto princípio, é a fidelidade. Os filhos do obreiro, seja pastor, seja qual que for o cargo da igreja, quando ensinados na verdade, eles precisam tomar a decisão de servir ao Senhor com fidelidade e santidade. Como cristãos, eles têm o dever espiritual de ser obedientes e de não viver em pecado, escandalizando a igreja local e também maculando a autoridade pastoral do próprio pai. O filho do pastor não tem que ser cobrado a fim de que seja mais crente do que os outros crentes. Porém, enquanto cristão, ele tem a responsabilidade sim de obedecer a palavra de Deus como filho de Deus. Agora preste bem atenção. Se esses princípios
forem quebrados na família do pastor, isso significa que a família estará em crise. Por que estará em crise? Porque vai haver uma desordem. Por isso que o obreiro e a família necessitam estar em constante manutenção espiritual. A igreja precisa entender que o pastor não faz parte de uma cultura do super-homem, porque o pastor é um homem de Deus, revestido de autoridade espiritual, para conduzir o rebanho de Cristo ao céu, e de maneira santa, sacrificial e também piedosa. Maravilha? Que Deus abençoe e que você possa ter entendido como que é a relação entre os pais e os filhos. Que Deus abençoe e até o próximo vídeo, se assim Deus nos permitir.